E aí, E aí, tudo bem? tudo bem? Fala Então, galera, o que que veio fazer gente, aí? pois é, então, toda quinta-feira eu e o Lucas a gente vai se encontrar aqui online para falar sobre assuntos de facilitação visual e, enfim, conversar livremente sobre coisas que a gente acha que são importantes, né, para as pessoas virarem, então, profissionais de facilitação visual, para que mais pessoas possam efetivamente viver disso, né? A nossa ideia é ajudar as pessoas a viver de facilitação visual através da experiência que a gente já tem, né? Então a gente está trabalhando, eu trabalho com isso desde 2015, eu trabalho isso com o Lucas desde 2018 e a gente está com essa missão aí de fazer a facilitação visual virar uma cultura no Brasil e que mais e mais pessoas possam conhecer, se tornarem então profissionais disso, poderem viver disso, né, se sustentar, ganhar dinheiro com isso e também disseminar isso para clientes, né? A gente também está nessa intenção. Isso. Acho legal falar que a gente está com a ideia de hoje, né, dar uma visão geral assim do que a gente acha que é muito importante nesse percurso, né, de quem quer virar um profissional disso, né, quem quer viver disso. Então, eu acho que a gente olhando numa forma geral, até porque é os conteúdos que a gente acha que são importantes para transformar a pessoa que quer chegar nesse lugar, né? Então, acho que é bem aí por aí. A Luísa já tem um material aí que ela já pensou prévia. Sim, e aí esse vai ser o primeiro, né, que a gente está gravando. Então a gente está testando tudo, a gente quer ouvir a opinião de vocês. Então falem aí se está funcionando bem som, luz, enfim, deem os feedbacks. A gente está justamente aqui gerando esse conteúdo, compartilhando esse conteúdo com vocês para que seja útil. Então a pergunta principal ao final foi útil para você? Como foi útil? Então a ideia é essa, se é uma coisa ainda que vai melhorar muito. Sim. Então, show. Vamos começar. Eu fiz umas anotações aqui porque eu acho que a primeira coisa que é fundamental das pessoas entenderem é saber como fazer uma proposta, né, de facilitação visual. Eita, vou tirar meu WhatsApp. Proposta. A gente até já fez uma live sobre isso, né? Então, que está aqui no canal do YouTube, está também no nosso perfil do Instagram. Então, se vocês quiserem ter mais informações sobre proposta, podem buscar lá. Mas, assim, só para dar um panorama geral, é importante quando for pensar em proposta, entender o escopo desse projeto, né? Então, tem vários tipos de serviços que podem ser feitos. O principal hoje, né, já que a gente está nesse momento, é entender se vai ser presencial ou online. E aí, no online, dá para fazer tanto em papel, transmitindo, ou não transmitindo, ou a facilitação visual digital, que a gente acaba utilizando o iPad. Então, essa é uma das primeiras coisas. A segunda é entender essa data, né? Que dia que esse evento vai acontecer. Se for um evento que é para fazer durante, né, o serviço, porque a gente pode fazer um painel de facilitação visual prévio a um evento, para poder entregar isso e a pessoa apresentar durante o evento, ou fazer um registro visual, né, no dia, a pessoa fica com um resumo visual do que vai acontecer, e aí se for isso, podem ser ou um evento com várias palestras, ou um evento que a gente chama de co-criativo, que são pessoas interagindo, ou então fazer uma coisa que é para depois, né? Assim, não precisa ser entregue naquele dia ou logo na sequência. Então, tem várias questões aí que estão envolvidas, né? Que eu acho que é importante da gente colocar aqui para que fique claro para vocês na hora de oferecer isso para o cliente de vocês, né? E aí entender que cada um desses serviços exige um tempo diferente. Então, e um estresse diferente também, né, Lucas? Eu acho que a gente já passou muito por isso, assim. Então, às vezes tu tem que entregar muitos painéis num dia só, isso, por mais que seja, sei lá, 8 horas,
é super estressante, tu tem que ficar muito focado. Às vezes a gente gosta de trabalhar em dupla aqui na Céu Azul. Então, tu fica dedicado a isso, as pessoas ficam 100% focadas, não dá para fazer mais nada. Agora, se a pessoa quer que tu entregue um negócio antes, tu pode fazer com 1 semana, 2 semanas de antecedência, ou então tu pode entregar com 1, 2 semanas depois que o evento já passou. Então, isso tudo vai impactar no valor, né? No valor que tu vai oferecer para o teu cliente. Legal. E aí, uma pergunta. Você imagina que a coisa da precificação fica aí dentro ou é um módulo separado, uma ideia à parte? Pois é, eu também estou na dúvida de como a gente vai falar sobre precificação, mas eu acho que deveria ser aqui, sim. Porque a gente vai falar de proposta, então a gente está falando de escopo, e aí meio que no final a gente vai ter que falar, tá, agora como é que a gente cobra por isso, né? E aí a gente pode contar um pouco de como a gente cobra, que, por sinal, estamos justamente nos reestruturando e agora, né, em dezembro, janeiro, a gente vai revisar como a gente faz esse cálculo, né? Porque hoje a gente está muito focado em entender quantos dias e quantas horas de trabalho, mais quantos painéis a gente precisa entregar. Mas a gente está vendo que está faltando algumas peças, né, nesse quebra-cabeça. Então, a gente quer colocar mais variáveis nesse cálculo que a gente faz. É basicamente uma planilha que a gente fez, né, Lucas? O Lucas é que fez a planilha. Sim. Eu acho que também talvez, como a gente está querendo expandir, né, receber mais pessoas para virarem facilitadores, entender talvez que tenham pessoas que estão em níveis diferentes de desenvolvimento, né, que conseguem entregar painéis de níveis diferentes. Então, também olhar para isso, ver se vai ter diferencial, se não vai ter, como é que vai ser esse diferencial, como é que vai falar isso para o cliente. Eu acho que são várias conversas que a gente vai ter sobre isso ainda no final desse ano, fazendo uma retrospectiva de tudo, né? E aí? Isso. E o próximo tópico? Próximo tópico depois que, então, mandou a proposta e tudo mais, a gente vai falar sobre briefing. A gente também já fez uma live sobre isso, mas a gente vai aprofundar esse tema, explicando, assim, com mais detalhes, né, esse passo a passo e tal. Então, depois de aprovar, a gente faz o briefing, que é o momento de entender criativamente, com mais detalhes, qual é o contexto que esse trabalho está inserido, né? Então, eu acho que, inicialmente, o que acaba acontecendo também não gaste muito tempo perguntando coisas do tipo, sei lá, não tem por que tu perguntar sobre paleta de cor durante a proposta. Isso é uma parte que tu pergunta no briefing, né? Entender o público-alvo, entender para quem é essa questão do público-alvo para quem é esse painel, entender qual é a identidade, entender qual é o contexto que ele está inserido, né? Como eles vão utilizar esse painel depois e tal. Então, isso tudo vai te ajudar a montar um briefing e aí, assim, o legal do briefing mesmo que tu trabalhe sozinho, é importante tu ter o briefing para ti mesmo. A gente, como trabalha com várias pessoas, geralmente eu faço o briefing e aí eu passo para a equipe que vai fazer. Às vezes eu tô dando essa equipe, né? Mas foi assim que eu sempre fiz comigo mesma. Quando eu estava trabalhando sozinha, eu tinha um checklist, né? Uma listinha de perguntas para fazer para o cliente, para entender como eu poderia entregar esse painel de uma maneira que tivesse alinhada com a expectativa dele. Então, o briefing ele serve justamente para alinhar a expectativa do cliente com a entrega, que é uma entrega muito nova. Então, um painel de facilitação visual é uma coisa nova. E aí, quanto mais tu chega perto do teu cliente, se aproxima dele, entende, ouve ele e sugere coisas que vão ajudar ele a resolver o problema dele, melhor vai ser a tua entrega e mais bem reconhecido tu vai ser como profissional de facilitação visual e daí tu vai começar a poder até cobrar mais, porque as pessoas vão entender que tu tá num outro nível de profissionalismo, né? Então tu tem que se posicionar dessa maneira. Maneiro. Eu fico pensando se não tem, ou alguma coisa que a gente já deixa aí colocada que talvez fique mais como bônus, ou se é alguma coisa prévia, de tipo, sei lá, alguma coisa muito relacionada que a gente aprendeu no meio colaborativo, né? De postura, né? Porque a gente vê várias pessoas Sim. diferentes, assim, e a gente percebe muito como certos comportamentos, formas de se portar,
mudam completamente a percepção de quem está interagindo com aquela pessoa, né? Ainda tem essa questão de, isso é uma coisa mais corporativa, isso é uma coisa mais, sei lá, alternativa ou mais leve, mais entre projetos assim menores. Acho que todas essas coisas fazem uma certa diferença, né? Pelo menos o que eu vejo assim é isso. Sim, eu até anotei aqui também nesse meu rascunho, eu tinha anotado postura profissional, que eu não sei se tipo uma coisa assim, meio que gira tudo. Mais, né? E exatamente. E tem a ver também com atendimento, né? Então, eu acho que as coisas também estão um pouco conectadas, assim, sabe? Eu não sei se postura profissional estaria dentro do módulo atendimento, assim, dessa aula, né, de atendimento, esse conteúdo, enfim, alguma coisa assim. Como fazer um bom atendimento ao cliente de facilitação visual, né? A pessoa que contrata a facilitação visual. E eu acho que isso que tu falou, Lucas, é super válido da gente frisar aqui, assim, sabe? Uma parte disso, pelo menos, né? A gente não precisa aprofundar muito, mas eu acho que um dos fatores que faz com que a gente consiga trabalhar tanto com facilitação visual e que a gente tenha tantos clientes e que a gente tenha uma constância, né? Então, uma frequência grande de pedidos de facilitação visual é justamente pela postura. O nosso foco na Céu Azul acabou indo mais para clientes corporativos. Então, a gente atende mais empresas grandes, né? E não tanto assim os clientes pequenos. Então, pequenas e médias empresas, são mais as grandes e até porque eu acho que nesse contexto, né, de grandes empresas, que acontecem muitos eventos corporativos. Então, as pessoas também têm mais budget para pagar, né, um evento que tem uma experiência completa, em que a pessoa vai contratar um palestrante, vai querer ter um registro visual disso, né? Ou então vai fazer um workshop super importante de planejamento estratégico, chama a gente, né, como facilitadores visuais para ajudar a resumir visualmente essas ideias e esses insights. Então, eu acho que eles têm uma exigência bem alta de postura profissional. Até talvez nem seja tanto da questão técnica, porque o desenho, às vezes, ele pode ser bem rústico e ele pode ser bem, assim, simples. E isso conecta com as pessoas também. Então, não necessariamente um desenho incrível de ilustração vai ser tão bem pago, talvez ele seja tão bem pago quanto um desenho mais simples, porque o importante é mais a postura, o ouvir, o entender o que está acontecendo ali, conseguir resumir aquilo visualmente, né? E aí são coisas básicas do tipo, em relação à postura profissional, né? A pessoa mandou um e-mail, responda o e-mail. Não demora para responder o e-mail. A pessoa te ligou, te mandou uma mensagem no WhatsApp, não demora para responder essa mensagem no WhatsApp, né? Eu sei que às vezes é difícil, eu também, muitas vezes, né? Eu tô dizendo o que é bom de fazer, mas volta e meia eu também me perco na minha caixa de e-mails, me perco na mensagem do WhatsApp e acabo demorando e já perdi trabalho por causa disso. Então, assim, ficar ligado. Até a gente estava falando de fazer um WhatsApp Business, né? Para ajudar a gente nesse atendimento, para deixar a coisa mais... enfim, para a gente poder ter essa automatizada, porque às vezes eu tô ali, daí tem grupo da família junto com o cliente, junto com eu falando com o Lucas e tudo mais, então às vezes eu me perco, mas é importante manter um foco no cliente, né? E principalmente outra coisa que daí talvez envolva essa questão do atendimento e tal, de estrutura, é a questão jurídica, né? Então, assim, para tu trabalhar com clientes grandes, clientes corporativos, tu precisa ter um CNPJ. Não existe a possibilidade de tu faturar sem CNPJ, até porque se tu faturar como RPA, né, que eu não sei qual é o significado de RPA. Alguma coisa autônoma. Alguma coisa de autônomo, né? Tu paga muito mais imposto. Então, assim, o básico é abrir uma MEI, né? Então, começa pela MEI, que é rápido, é fácil, não tem custo nenhum para tu abrir e tu paga um valor certo, né? Fixo por mês. Então, que foi como eu comecei também. E aí, depois que a gente começou a faturar, que eu comecei a faturar muito, que a gente começou a conversar, eu e o Lucas, eu falei, não, vamos se unir, juntar forças e levar isso aqui para um outro patamar. Então, é o que a gente está fazendo agora, né? Quer dizer, a gente está fazendo desde 2018, né? Sim.
E aí, você deu o exemplo dessa coisa de planejamento estratégico, essas coisas. É um dos que eu mais gosto, assim, de ver, assim, porque realmente tangibiliza muito, né? Você vê aquele workshop onde rolaram várias coisas ali e, na verdade, a facilitação é um resumo, assim, muito claro, fica uma coisa muito forte. Já teve até caso da galera assinar, né? Tipo assim, aquilo ali ir para a mesa de cada um, ou então ficar no corredor, numa moldura, né? Para a galera ver aquele compromisso mesmo. Então, eu acho uma das coisas mais interessantes também, esse tipo de facilitação, né? Porque ela tangibiliza, traz muito palpável ali o que aconteceu. Então, quem não estava lá entendeu ali, cara, não, os objetivos, as metas, os desafios, está tudo ali, assim, até quem não estava lá consegue perceber. Então, eu acho muito maneiro. Eu acho que isso é bem legal da gente falar também, Lucas, porque a gente está agora em dezembro, né? Meio de dezembro, mais para o final. E janeiro é o mês que todo mundo faz planejamento estratégico. Então, é uma coisa que dá para vocês que estão nos assistindo, tu oferecer isso para as empresas. Ah, vocês querem um painel visual que ajude a resumir e a comunicar todas as metas e os objetivos da empresa, isso engaja os funcionários, isso dá clareza de aonde a pessoa tem que focar. A gente já fez muitos desses, eu também gosto bastante dessa interação. Geralmente quem tá mais aberto a isso é a galera de RH, né? Muitos profissionais de RH, a gente é super fã dessa profissão. Porque eles são muito inovadores, são muito abertos, geralmente, e são, assim, muito cuidadosos, né, na comunicação, o trato é muito legal com eles. Então, falar com a galera do RH é uma dica muito boa, do tipo, vocês vão fazer um planejamento estratégico, geralmente eles ajudam nesses processos colaborativos. Hoje em dia, muitas empresas fazem planejamento estratégico com várias pessoas de várias áreas, né? Porque é um momento que tu envolve muita gente da empresa, então tu tem que chamar o jurídico, o financeiro, vendas, marketing, galera de produto, tem que chamar todo mundo para pensar o que vocês vão fazer aqui, o que aquelas pessoas vão fazer naquele ano, né? Então, eu acho que essa ideia que o Lucas está dando aqui, que ele está falando da questão do planejamento estratégico, é super válido para focar, tipo assim, agora no primeiro trimestre de 2021, né? Essa questão do RH também é interessante de ver, que assim, quando a gente vê tendências de futuro e todas essas coisas, a gente percebe que cada vez mais o RH vai ser cada vez mais estratégico. A gente já vê empresas assim grandes que o RH já tá em contato direto com a diretoria mais alta, assim, na hora de fazer todas o planejamento mesmo, né? Tudo isso. Então, eu acho que é um ponto bem estratégico mesmo, e cada vez está dando mais força. Eu tinha o meu exemplo, assim, de alguns casos em que o RH ficava meio pequeno, né, dentro da organização, e eu vejo que cada vez ele está se expandindo mais, ganhando mais autonomia, mais essa posição estratégica mesmo, assim, de ser um ponto-chave dentro da empresa. Então, acho muito, muito, muito legal também olhar para isso e enxergar assim, né, o RH. Ver eles como uma parceria muito estratégica para quem quer trabalhar com facilitação visual. Até um dos trabalhos que a gente fez, que também rendeu muitos frutos positivos para a gente da Céu Azul, foi uma parceria com um grupo que a Lilian Cidreira, acho que Cidreira é o sobrenome dela, não sei direito, mas que ela lidera, né, esse grupo que chama RH que Inspira. Então, eram encontros mensais com várias pessoas de RH que eles conversavam sobre práticas de RH, e a gente estava lá fazendo o registro visual, painéis visuais, né, com a facilitação visual em todos esses encontros. E foi super legal, porque a gente conheceu muita gente dessa área, a gente até está num grupo de WhatsApp deles, né? Então, procurar, né, quem são essas pessoas. O LinkedIn é uma ótima maneira de achar pessoas que trabalham no RH, mandar uma mensagem e tudo mais. E aí, isso já me leva para pensar numa outra coisa, Lucas, que eu acho importante da gente trazer aqui, que é a importância de ter um site, né? Isso também foi uma coisa, assim, muito básica que eu fiz logo que eu saí, né, para empreender.
a primeira coisa que eu fiz foi fazer um site mostrando os trabalhos que eu tinha. Então, assim, mesmo que vocês, assim, não tenham muitos trabalhos, façam, então, primeiramente parcerias e trabalhos mais autorais, né? Coisas, assim, que não sejam tão... que não tenham, que tu não necessariamente tenha sido pago, né? Até porque vários dos trabalhos que a gente faz, a gente não pode publicar. Então, então, fizemos um trabalho incrível para a Globo, fizemos um trabalho incrível para a Coca-Cola, mas a gente não pode publicar nada, é tudo confidencial. Então, isso também acaba sendo um ponto negativo, né? Não um ponto negativo, mas desvantagem, porque tu não fica com aquele material para poder divulgar. Tu só pode dizer, eu trabalhei com esse cliente, mas tu não tem a prova de que tu trabalhou com aquele cliente, o que tu fez efetivamente. Então, eu acho importante, assim, tu, no início, já ir meio que fazendo uns trabalhos de coisas que tu possa divulgar. Então, já, sei lá, fala com algum professor, algum palestrante, alguma coisa assim, que tu chega e fala assim, eu quero fazer portfólio, eu queria fazer um painel da tua palestra que eu possa divulgar, o que tu acha? E aí, isso é outra coisa que é importante, fazer trabalho de parceria. Tem vários jeitos bonitos de falar trabalho de graça, tá? Trabalhos com parceria, trabalhos, como é que é? Tem um que é muito chique, aquele que todo mundo fala, pro bono, trabalho pro bono, esse tipo de coisa é maravilhoso de fazer. Tem Mas gente mesmo que fala colaborativo também, como se fosse de graça, né? colaborativo, como se fosse de graça. Então, assim, esses trabalhos que a galera não paga, tu tem que entender o seguinte, a gente que já conhece fluxonomia 4D, a fluxonomia 4D enxerga o mundo em 4 dimensões de recursos. O tempo e o dinheiro está numa dimensão. Todas as outras são importantes, que é o conhecimento, a tua rede e os recursos ambientais, que são coisas tangíveis que tu fica. Isso tem a ver com portfólio. Então, tu deixar isso claro numa proposta, na verdade, a gente chama de proposta de parceria. Então, mesmo que seja de graça, escreva um documento, até porque isso te posiciona como uma pessoa muito mais profissional, dizendo parceria entre fulano e fulana, o objetivo da parceria é criar um painel visual da palestra tal, da data tal, porque tem aquela coisa também, né? Tu dá a mão, a galera quer o braço. Então, assim... porque amei, vem aqui sempre, vem fazer tudo, agora eu quero mais 50 coisas. Não, é tipo assim, eu vou te entregar isso aqui. Então, assim, isso tem que ficar também sempre muito claro nas parcerias. Então, e até para mostrar essa postura profissional. E aí, a partir disso, tu consegue alimentar o teu site. Luiz, o que você acha de talvez botar aí o pequenininho, não sei, portfólio, redes sociais também, né? Sim. Porque eu acho que faz parte ali desse mesmo momento aí de estar criando, né, o conteúdo de informações, onde as pessoas vão poder ver o que você realmente está fazendo, o que você está incluindo. Falando sobre essa questão de parceria, eu acho que é legal também, né, que a gente está até também nesse processo de olhar mais para isso, de que talvez você possa conseguir depoimentos, né, registros de fotografia sendo feito também, não só o painel em si, mas a coisa ali acontecendo. Então, todo esse conteúdo é muito rico para você construir as suas redes, seus portfólios e as suas redes sociais, o portfólio, tudo isso. Então, acho que é bem importante já olhar isso desde o começo, que às vezes a gente não entende a grandeza dessa questão e ela é muito importante mesmo, assim. Documento, redes sociais, portfólio, exatamente. Esses registros, né, são fundamentais. Sim. Boa, Lucas, bem lembrado. Deixa eu ver o que mais que eu anotei aqui. Uma coisa que a gente pode... eu tinha anotado aqui, assim, que pode ser também um módulo meio bônus, não sei, é a questão da organização pessoal. E aí acho que o Lucas pode falar mais do Get the Things Done ou do Kanban e tudo mais. O que tu acha, Lucas? Sim, eu acho que organização pessoal eu vejo como uma das coisas mais importantes, assim, para começar, né, o dia e para você conseguir não ficar doido. A gente participou de muitos projetos ao mesmo tempo, tinha muitas equipes, muitos grupos diferentes quando a gente estava nesse meio colaborativo, e se não fosse esse tipo de organização,
a gente ficaria muito, muito, muito perdido, né? E aí a gente tem a versão meio que básica, né? Que eu acho que, cara, a primeira coisa que você tem que entender é que você tem que ter uma lista de próximas ações, assim, é onde você coloca tudo ali que já pode ser feito e aquilo se organiza, né? E aí você também tem uma lista de projetos que são os projetos que estão... Um projeto, na verdade, é como se fosse um conjunto de ações separadas, né? Então, quando é mais de uma ação, ele é um projeto e não uma ação. E aí você vai botando nas próximas ações o que é ação mesmo, que é aquela coisa que você faz e acabou. Então, isso é a diferença de ação e projeto. Então, essas duas listas eu acho bem importantes, lista de projeto e lista de ações. Um lugar, criar o hábito, né, de ter uma caixa de entrada, que é, tipo, cara, qualquer coisa que vem na minha cabeça, anota ali e depois você processa isso. Eu acho que isso também é bem importante, assim, cara, se você ganha esse hábito, isso vai te ajudar muito a estar sempre com a mente vazia, né? Porque se você tem um processo que sua mente confia, você não precisa ficar repetindo. Lembrar disso, lembrar disso, lembrar disso. A nossa mente não foi feita para ficar lembrando das coisas, tanto que a gente tem que ficar repetindo 1000 vezes e mesmo assim esquece. Ou seja, é um processo muito falho, muito ruim e que, na verdade, te ocupa muito tempo e gasta muita energia. Se você tem uma coisa que você relaxa, você está com a mente sempre vazia, sem podendo estar ali no presente, consciente, no momento, e sabendo que o que veio você já anotou ali e depois você vai processar isso e transformar em projeto, ou em próximas ações, ou em referência, ou sei lá, ou até deletar mesmo, né? Então, acho que são esses itens assim, e o outro principal é o calendário. O calendário é o lugar que você vai marcar todas os eventos, né? Os compromissos que tem data certa. A diferença entre aproximação e o calendário é que o calendário tem data certa. Então, sei lá, fazer a planilha de sei lá o quê. Isso aí não tem data certa, você pode fazer em qualquer momento, ele vai para as próximas ações. Agora, quando você vai uma live com a Luísa, aquilo tem uma data certa, porque eu marquei com ela, ou então uma consulta no médico, aquilo aí tem data certa, então aquilo vai para o calendário, porque aí com o seu calendário você sabe tudo que tem data certa, e você não precisa ficar atualizando, botei isso naquele dia, e na verdade não era, porque é uma aproximação. Então, acho que, cara, esses itens, assim, são bem básicos, assim, dá para aprofundar muito cada uma dessas coisas, mas, assim, já fica de dica aí, que, cara, lista de próximas ações, que é o que você se comprometeu a fazer. Calendário, que é o que você está comprometido e tem data certa. E uma caixa de entrada que você anota tudo e fica com a mente sempre vazia. Esses três, assim, são básicos e já vai te ajudar muito se você tiver isso. Se você não tiver isso, você está sempre ali repetindo, você tem que ficar com um diálogo interno sempre ativo, de lembrar daquilo, lembrar de sei lá o quê. Você fica agoniado, porque sua mente foi feita para criar e não para ficar lembrando e repetindo. Então, essa dica aí já é boa, assim, só para começar. Para qualquer pessoa. Para qualquer pessoa, exatamente. E a gente sofreu muito com isso, algumas coisas colaborativas, né? Pela liberdade que se tem, eu acho que os seres humanos ainda estão se adaptando a esse formato mais livre, né? Cara, como ser livre e ao mesmo tempo ter compromisso, a gente fala muito sobre isso, né? Liberdade e compromisso. Agora, então, isso é uma forma de você ser livre e ao mesmo tempo compromissado, né? Você tem essas três coisas. Exatamente. E aí, assim, o que eu acho que é legal também de falar, que é isso que o Lucas trouxe de ter a caixa de entrada, ter o calendário e ter a lista de tarefas, tu pode escolher lugares diferentes para ter isso. Pode ser no mundo físico, pode ser no mundo digital, né, virtual e tudo mais. Então, ver o que funciona melhor para ti. Mas o importante é que as coisas estejam juntas. Porque, por exemplo, tinha uma época que eu anotava as coisas no caderno de calendário e eu falava assim, aonde eu anotei aquele dia que vai ter aquele evento tal que a gente falou que ia fazer. Então, hoje, o meu calendário, eu só uso o Google Calendar, então assim, eu uso só ele, e aí quando o cliente já pede, vocês têm a agenda para o dia tal, eu já tenho tudo ali. Então, eu sei se dá, se não dá, porque já fiz isso, né? Tipo, sim, e aí daqui a pouco pegou e coincidiu, e aí tinha 2, 3 eventos no dia, como é que vai achar a equipe, quem é que vai fazer o quê, nananã. Então, assim, é super importante essas três coisas, elas funcionarem de um jeito otimizado, né? E não botar uma parte numa aqui, uma parte lá, enfim. Show! Então, bom, aí aqui eu anotei coisas do tipo... que acho que conecta com quais são os tipos de facilitação, né? E aí aqui são facilitação visual, né?
online, ao vivo, de palestra, de cocriação, de resumo entregue antes, de podcast, de vídeo, de live, de um monte de coisa, né? Então, eu acho que em algum momento a gente deveria aprofundar e até falando sobre casos, né? Quando a gente fez essa aqui desse jeito, a gente fez assim, assim, assado, funcionou isso, a gente acha que pode melhorar aquilo. Então, eu acho que tem a ver com esses tipos de entregas de serviço de facilitação visual, né? E aí talvez a gente possa até falar um pouco da facilitação visual digital, como tem sido essa questão, né? Até essa semana a gente está muito focado em pegar feedback dos clientes que a gente trabalhou esse ano, porque foi um ano atípico, né? Então, a gente fez muitas facilitações visuais digitalmente, ou seja, no iPad. E qual é a diferença, né? Quando tu tá ao vivo num evento, as pessoas estão vendo que tá rolando a facilitação visual. Então, tem uma palestra ou tem um workshop, as pessoas estão conversando, estão ali, né? E aí tem as criaturas ali no canto com um flip chart, desenhando, escrevendo post-it para cima e para baixo e tudo mais. Agora, como fazer isso no ambiente online? Como tu mostrar que está acontecendo a facilitação visual no ambiente online? E aí, qual é a questão? Tudo acontece numa tela só. E pior, tem gente que ainda faz isso tudo que acontece numa tela só num celular. Então, a criatura está vendo no celular, escutando uma pessoa com um PPT, com um chat e ainda uma facilitação visual. Tipo assim, não tem como, sabe? Não tem como assimilar tanta coisa, o cérebro não processa. Então, a gente tem visto isso também, né, Lucas? Assim, a coisa do online, por mais que ele seja, assim, às vezes, não, tem um trabalho, porque tu não tem que te deslocar e tudo mais. Mas em uma hora, o que acontece no online é totalmente diferente do que acontece em uma hora no presencial. Parece que o negócio comprime e fica, tipo assim, uma hora é quase 3. Até o próprio palestrante, a gente já reparou que no online as pessoas falam muito mais rápido, em menos tempo, porque elas não têm a reação de todo mundo. Ela tá falando com a tela. Então, tá ali falando, começa a falar, desanda a falar. E quando tu tá ao vivo, tu pausa mais, tu vê o que as pessoas estão, como as pessoas estão reagindo, qual é a interação do público. Não. Então, o online, assim, ele é outra parada. Eu acho legal... Quer acrescentar alguma coisa? Tá me ouvindo? Acho que... tinha dado uma travada aqui, voltei, né? O que eu acho legal disso que você trouxe é que a gente está muito nessa investigação do que é valor para o cliente, né? Então, se você é cliente e tem algum comentário, pode colocar aí embaixo, que é sempre bem-vindo. Você que é do RH aí, está vendo esse vídeo, fala para a gente que isso aí é sempre a investigação. Mas o que a gente percebe é que essa coisa de conseguir mostrar que a facilitação está acontecendo naquele momento, que ela não é uma coisa que aconteceu previamente, não é um resumo qualquer, que ela está sendo criada naquele momento. É que nem aquela ideia meio que a galera fazia da caricatura, né? Tipo assim, cara, a coisa é ali, a coisa aconteceu no momento, a coisa... a gente percebe que isso é algo muito importante. E, ao mesmo tempo, a gente está trazendo, que nem a Luísa trouxe, né? Como a gente consegue mostrar isso? E aí a gente tem várias questões. A gente, por exemplo, no iPad, tem a forma de fazer no iPad, que a Luísa pode falar melhor. Tem a forma de fazer... se a gente está em dúvida se faz que nem a Luísa está fazendo aqui agora, né? Bota uma câmera e aí ela na verdade, poderia estar fazendo facilitação visual de alguma coisa e está compartilhando isso, que a galera compartilha do jeito que quiser. A gente já teve um feedback de um cliente falando que talvez isso não fosse tão interessante, né? Eu achei que seria interessante no formato que a gente viu, mas um cliente já falou que para ele não acha que seria tão interessante. Outra coisa que eu acho que também tem uma questão de talvez ter que educar os clientes mesmo, de falar, cara, isso aí você está achando que vai ser valor para as pessoas que estão assistindo, não vai ser, porque a gente já tem um aprendizado, já começou a ter um aprendizado de certas coisas que acho que vai ficar interessantíssimo e não ficam tanto. Eu acho que o que a gente percebe que dá valor é quando, pelo menos eu vejo assim, né?
É quando realmente tem um momento para explicar um pouquinho ali, pode ser 5 segundos, e falar assim, cara, ó, isso aqui é facilitação gráfica, aconteceu, cara, as pessoas ficam muito mais amarradonas, falam assim, cara, entendi o que é isso, e não um negócio que aparece e surge e tal. Então você tem uma mini explicação ali, e falar, e às vezes até dar a fala pro facilitador visual explicar um pouquinho o que ele pegou. Esses momentos eu percebo que são momentos bem fortes, assim, quando abrem esse espaço, né? Então já fica também a dica para quem quer ver o valor, ver quem está recebendo esse serviço, né? Eu acho que isso gera valor para as pessoas que estão ali recebendo, vendo a palestra ou participando do workshop. Pelo menos pela minha percepção está por aí. A gente ainda está cada vez mais investigando e cada vez tendo mais informações e vamos estar sempre compartilhando. Mas assim, a nossa percepção desse ano atípico, que a gente teve que se adaptar em muita coisa, a minha parte vai por aí. E aí se vocês quiserem opinar, gente, comentem aqui, falem o que vocês acham. A gente também tá... A ideia desse movimento que a gente está fazendo é fazer muito uma construção coletiva, né? Então, assim, não tem um certo e errado, tem várias visões. O que funciona mais em algum momento, o que não funciona em outro, e aí a gente vai trocando. Até essa semana, Lucas, eu esqueci de te passar isso, mas uma outra cliente deu um feedback falando que porque uma das coisas que a gente faz no iPad é o seguinte: o programa que a gente utiliza é o Procreate. Então, no Procreate ele já tem uma feature, uma ferramenta, assim, sabe, um negócio que ele gera automaticamente, tem que habilitar, mas ele gera um vídeo em time-lapse. E aí pode ser um vídeo em time-lapse de 30 segundos ou de mais tempo, né? E aí o vídeo time-lapse é o desenho sendo feito de uma forma muito rápida. Então, ele pega e mostra como é a construção desse painel, né? Que é muito diferente, que as pessoas não veem isso no ao vivo. Elas veem assim, do tipo, estão fazendo aqui, aí faz até aqui, daí depois vê, já tá pronto, aí depois vê pronto lá na parede. É uma outra experiência de tu ver tudo certinho do início ao final, como foi construído, né? E aí o feedback que ela deu é que ela sente falta da questão da humanização. Então, como humanizar o processo da facilitação visual no digital. E aí ela tinha até comentado, de repente, ao invés de ser o vídeo em time-lapse, ser uma gravação da gente desenhando no iPad. Então, porque ela disse que só de ter a mão, ela acha estranho não ter a mão. Ela acha estranho, porque fica parecendo uma coisa como se tivesse sido automatizada, assim, sabe? Fica uma coisa tipo, fiz aqui no Photoshop, As pessoas não conhecem, as pessoas não sabem, já é um negócio super novo, facilitação visual no papel. No digital é tipo assim, cara, que negócio é esse? As pessoas fizeram no Photoshop, no Illustrator, que só elas usaram, sabe que sabiam antes? Então, assim, a coisa de repente, mostrar numa câmera desenhando no iPad, aí não precisa aparecer muito a pessoa, pode ser mais a mão no iPad, pode ser uma alternativa, assim, sabe? Então, enfim, é só para a gente trazer mais essa visão para essa questão, né? Sim. E aí, tem mais alguma anotação? Show, deixa eu ver. Eu tenho várias, eu tô achando até que a gente vai ter que fazer uma V2 aí da continuação desse encontro nosso. Até para não ficar tão longo, né? Mas eu acho que a gente já trouxe vários insights aqui para ajudar as pessoas e a ideia é que vocês também digam, gente, o que vocês gostam, né? O que vocês querem saber mais para que a gente possa ir fazendo um conteúdo que seja útil, como eu falei lá no início, né? Mas assim, só para falar assim, no geralzão, outra coisa que a gente fez muito esse ano foram vídeos, né, em facilitação visual. A gente até falou isso na live de proposta, eu acho. A gente pode falar um pouco mais. Então, tem essa questão de vídeos, tem a questão de como diagramar um painel, como escolher cores, como fazer uma boa moldura, alfabeto visual, dicionário visual, como fazer metáforas, como se preparar para o dia, como fazer uma boa colheita, né? Que são essa coisa das colheitas de informação, como é trabalhar em dupla, como é trabalhar sozinho, lettering, materiais, tamanho do painel, storytelling. Então, isso tudo são coisas que a gente quer trabalhar aqui, que a gente quer contar para vocês, que a gente quer ir desenvolvendo, né? Então, mas eu acho que por hoje... vamos deixar isso aí como módulo 1 aí pra galera, né? Esse aí é o módulo 1 da ideia.
E eu acho que uma coisa assim que também estaria nesse início aí que a gente pode botar como só como bônus também Uhum. para mim está muito relacionado a essa coisa de a gente falou de postura profissional, que é uma coisa externa, né? Mas tem uma coisa interna, né? Que é você estar bem com o trabalho, como você consegue criar uma rotina que Uhum. você esteja bem internamente. Então, acho que isso também é legal de trazer. Eu acho que é um cuidado assim que foi muito negligenciado assim no passado, e a gente está numa busca de ser mais integral, né? Então, eu acho que isso também estaria nesse primeiro módulo, aí, nessa primeira coisa assim, sabe, o inicial do que a pessoa precisa, né? É, exatamente. Eu acho que isso tudo que a gente está falando, gente, são coisas que a gente faz, né? Uhum. Então, walk the talk, né? Então, todos esses insights, tudo isso que a gente está trazendo para vocês de conteúdo, são coisas que a gente passou e passa, e a gente quer compartilhar como a gente faz e ouvir como vocês fazem também. Se isso enfim, faz algum sentido, é útil, enfim, essas coisas todas. Mas essa questão da rotina que o Lucas trouxe é fundamental, assim, sabe? Porque a gente vê que a importância... Aí é que eu não sei se eu posso pegar até o gancho do Dragon Dreaming, sabe, Lucas? De, tipo, Uhum. pensar, sonhar o que tu quer, planejar, efetivamente executar e depois celebrar. E aí o celebrar no Dragon Dreaming tem a ver com essa coisa da reflexão, né? E esse momento é super importante, assim, agora que a gente está no final do ano, vale a pena fazer isso, né? Olha os teus painéis, vê como tu faria diferente, vê os trabalhos que foram mais legais. Eu sempre faço quais foram os top 3 trabalhos do ano, por que eles foram importantes para ti, o que tu mais gostou, né? Então tem várias coisas que são importantes de tu falar contigo mesmo para poder ser feliz, né? Final É, das contas. eu acho legal você trouxe essa coisa de ser isso que a gente aplica. Também eu acho legal falar que você já aplicou assim treinos para algumas pessoas, né? Treinamentos para algumas pessoas, e essas pessoas já trabalham com facilitação. E na verdade o intuito que a gente está fazendo assim, cara, vamos pegar tudo que realmente a pessoa precisa, né? Tudo que a É, gente aplica e dá certo e entregar isso de forma completa. Então, mas assim, a gente já tem os casos de que isso funciona e as pessoas estão trabalhando com isso e estão ganhando dinheiro com isso. Então é bem legal também perceber que é isso. A gente, na verdade, quer expandir isso que foi embrionário e está funcionando, né? E também ser bem completo, né? Trazer todo, analisar tudo que a gente faz, bem analítico mesmo, analisar tudo que é, deu certo, pegar todas essas coisas e falar assim, cara, o que a gente acredita é isso, isso, e mostrar que é possível para quem quer fazer isso também. é. E aí, gente, eu acho também que é legal a gente reforçar aqui, né, a motivação que a gente tem, né, por trás disso tudo, porque a pessoa pode simplesmente assistir esse vídeo, assistir esses conteúdos e pensar, ah, essa galera é louca, né, porque tipo, se eles estão ganhando dinheiro, se eles estão fazendo um negócio, por que eles não ficam na deles e focam e fazem tudo como, e ficam na sua, assim, sabe? Por que eles estão querendo contar isso para todo mundo? E aí, eu acho que é legal de falar o seguinte, lá no início, quando eu comecei a fazer a facilitação visual, eu tive muita ajuda de pessoas que me treinaram, que acreditaram em mim. Então, eu quero continuar fazendo isso e tenho tentado fazer isso sempre. Eu e o Lucas, a gente se conheceu nesse mundo colaborativo, de economia colaborativa. Então, a gente acredita nisso como valor. A gente não acredita... Não é que não exista a competição, mas a competição e a colaboração, eu acho que elas estão muito integradas. Então, sempre vai ter a pessoa, o cliente, que vai querer fazer, que vai querer contratar a coisa do jeito que tu faz e não do jeito que eu faço. Então, assim, e tem abundância para todo mundo, sabe? Olha quantas empresas tem no Brasil, olha quantos eventos corporativos, quantas palestras, quantos... Tipo assim, cara, a gente não tem como dar conta disso tudo. E quanto mais pessoas estiverem fazendo, quanto mais pessoas souberem o que é a facilitação visual, vai ser melhor para todos nós. Então, já me falaram isso também, do tipo, tu tá fazendo esse serviço aí, aproveita enquanto é tempo, porque isso aí vai passar, isso é uma onda que vai passar e não vai ter mais. E aí, já se passaram 5 anos. Então, assim, eu não acredito que é uma onda, eu acredito que veio para ficar, e eu acho que a gente, como comunidade de facilitadores visuais, a gente precisa enxergar como
seguir isso adiante, né? E entendendo que existe muita informação no mundo, as pessoas precisam se comunicar melhor e essa tem muito a ver com a nossa missão, assim, sabe? Querer, e a gente acredita na Céu Azul em trabalhar em rede, né? Então a gente acredita em ter pessoas que trabalham por projeto, e aí quanto mais a gente estiver trabalhando com isso, melhor, todo mundo vai estar abundante, vai estar todo mundo feliz fazendo o que gosta, ajudando as empresas e as outras pessoas, principalmente, né, a entender o que está sendo falado, a levar ideias adiante, a pegar as ideias que estão na cabeça, botar no papel e tirar do papel e botar no mundo físico, assim, sabe? Então, eu acho que tem muito a ver com isso, a gente acredita verdadeiramente nessa questão. Então, se vocês acreditam nisso também, cola aqui, que a gente vai estar... Chega junto. chega junto, que a gente vai estar falando sobre isso. E vai estar, como o Lucas falou, eu e o Lucas, a gente é muito analítico, então a gente vai estar aqui, olha, no detalhe, falando sobre essas coisas, porque a gente é nerd e gosta dessa parada. É isso. É isso, né? Então tá, então até semana que vem. Até semana que vem. Beijos! Beijo.